Olá, turminha do sexto ano! Vamos começar mais uma aula de história e o tema da nossa aula de hoje é o Mediterrâneo, espaço de interação entre povos e culturas. Mas para começar, na aula anterior nós vimos que após a morte de Maomé, o islamismo ele se expandiu para além da Península Arábica e essa expansão aconteceu em grande parte sob a liderança dos Omíadas, levando aí os muçulmanos a conquistarem vários territórios, chegando até a Península Ibérica e conquistando territórios também na Ásia Central e ao norte da África. Na aula de hoje nós vamos ver que essa expansão ela não favoreceu apenas o comércio, mas também foi responsável por várias trocas culturais entre os árabes e outros povos, levando conhecimentos e saberes de um continente para outro. Então, falando um pouquinho sobre o cruzamento dessas fronteiras, nós vamos observar que a ampliação do domínio muçulmano, né, ali em Marrocos, Espanha e metade sul do Mediterrâneo, tornou-se um lago, né, administrado pelos muçulmanos, oferecendo aí esplêndidas novas oportunidades para o comércio. Os mercadores judeus eles surgem com maior proeminência nos registros. E acredita-se que no comércio do Mediterrâneo, os mercadores que não eram muçulmanos tinham uma nítida vantagem em relação aos muçulmanos, pois esses tinham que obedecer a algumas regras e também algumas determinações legais que os proibiam de viver ou até negociar em terras infiéis. Por esse motivo, muitos soberanos das cidades muçulmanas do Mediterrâneo abriram ali suas portas para comerciantes cristãos e judeus, mas seus moradores muçulmanos eram receosos de se aventurar por Itália, Catalunha ou então Província. A interação entre os povos das culturas no Mediterrâneo. Então, como nós já havíamos falado aqui, com a expansão do Império Islâmico e a conquista do norte da África, da Espanha e da Sicília, a metade do sul do Mediterrâneo tornou-se aí um lago muçulmano. Várias cidades sob domínio islâmico, como Alexandria e Tunis, no norte da África, renasceram para o comércio e a comunicação através do Grande Mar. Os moradores dessas cidades, elas dependiam de alimentos e matérias-primas, como fibras têxteis e metais, que vinham de longe e, ao mesmo tempo, seus artesãos produziam bens para exportação. Os tunisianos, por exemplo, eles dependiam de grãos da Sicília e exportavam linho e artigos de algodão para aquela ilha. A Espanha islâmica obtinha grãos no Marrocos e vendia para os marroquinos tecidos, cerâmica e também artesanato em metal. Naquela época, os mercadores eles já usavam notas de crédito e cheque para comprarem aí à vista ou à prestação. Mesmo sob a liderança muçulmana no Mediterrâneo, o comércio bizantino continuou vivo. Os mercadores bizantinos continuaram comercializando com o Ocidente via Itália e com o Oriente via Mar Negro. Os mercadores de Veneza, na Itália, também se arriscaram por mares muçulmanos, levando e trazendo mercadorias. Assim, nos séculos 8 e 9, o Mediterrâneo ele era cruzado por comerciantes árabes muçulmanos, bizantinos, judeus, sírios, africanos, gregos, italianos, entre outros. Ou seja, mercadores do Oriente, da África e da Europa circulavam pelo Grande Mar levando e trazendo mercadorias. Então, com esse vai e vem, nós vamos estar diante das trocas culturais. Então, os mercadores, porém, eles não trocavam apenas mercadorias. Pelo Mediterrâneo, né, de porto em porto, eles iam levando e trazendo também ideias, práticas, línguas, religiões e saberes. Foi pelo Mediterrâneo, por exemplo, que as obras de medicina e filosofia gregas chegaram ao sul da Espanha e de lá foram levadas à Itália. Mas essa integração marítima, apesar de intensa, não foi completa como quando os romanos chamavam o Mediterrâneo de Mare Nostrum. Com a expansão desse império, cidades sob domínio árabe renasceram para o comércio e a comunicação através do Mediterrâneo. Ainda hoje, os árabes são conhecidos em várias partes do mundo como bons negociantes. Eles aperfeiçoaram e divulgaram o uso dos recibos, cheques e cartas de crédito. Ao circularem, levando e trazendo mercadorias, os árabes eles levavam e traziam consigo ideias, práticas, línguas, religiões e saberes, o que vinha aí promovendo a circulação de ideias e conhecimentos.
Eles introduziram também na Europa a bússola, o papel e a pólvora, que eram inventados pelos chineses. Na medicina, eles descobriram o contágio por meio da água, da comida, das roupas e identificaram aí as causas de doenças contagiosas como a varíola e o sarampo. Eles inventaram o sabão, descobriram novos compostos como o álcool e o ácido sulfúrico. E você sabia que foram os árabes que introduziram o sistema de numeração indo-arábico na Europa? Aquele de 0 a 9 que usamos no nosso dia a dia? Pois é, o sistema tem esse nome porque foi inventado pelos hindus e aperfeiçoado pelos árabes. Os europeus eles adotaram o sistema de numeração indo-arábico em substituição ao sistema de numeração romano. No sistema romano não há um símbolo para o zero e fica muito complicado para fazer operações matemáticas. Então, agora que vocês já aprenderam, vocês já estão ligadinhos aí, vamos exercitar através da atividade? A primeira questão: por que no comércio mediterrâneo os mercadores não muçulmanos tinham mais vantagens do que os comerciantes muçulmanos? Segunda questão: por que é possível afirmar que com a expansão islâmica a metade do sul do Mediterrâneo tornou-se um lago muçulmano? Terceira questão: como funcionava o comércio entre Espanha Islâmica e Marrocos? A quarta questão, vocês vão descrever como funcionava o comércio e troca de mercadorias no mar Mediterrâneo nos séculos 8 e 9. A quinta questão: além das mercadorias, que outras trocas ocorreram entre os povos que circulavam pelo Mediterrâneo? A sexta questão aponte algumas das invenções e conhecimentos introduzidos na Europa pelos árabes. E a sétima e última questão: por que os europeus adotaram o sistema de numeração indo-arábico em substituição ao sistema de numeração romana? Então é isso aí, pessoal. Em caso de dúvidas, é só chamar.